Será que a Argentina continua sendo a mesma depois de 10 anos? Pessoal, 10 anos é muita coisa e eu estando aqui dentro pude ver uma transição em vários aspectos da Argentina, seja econômico, tecnologia, as pessoas, né? Enfim. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho enquanto eu vou tentando fazer o meu kefir, sobre algumas coisas que eu observei que mudaram na Argentina ou simplesmente passar o meu ponto de vista. Então, só para reforçar, esse é o meu ponto de vista, a minha experiência, e vocês que estão aqui, que vivem aqui, podem comentar também se vocês discordam de mim. Se vocês são argentinos, vocês são muito bem-vindos aqui no vídeo também, não tem nenhum problema. Também podem contribuir comentando o que vocês acham aqui embaixo, se vocês concordam ou discordam, tá bom? Sempre com respeito, todo mundo é bem-vindo aqui e entre todos nós podemos enriquecer mais as nossas opiniões. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, esse vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Eu tô aproveitando a luz natural. Ontem teve uma tempestade aqui em Buenos Aires, então agora o dia tá mais limpo, então vou aproveitar a luz. Tenho que fazer meu kefir, né? Pra quem não sabe, gosto de kefir. E vou tentar fazer alguma coisa um pouco diferente enquanto eu vou fazendo isso aqui, conversando com vocês, tá bom? Pra contextualizar, vocês estão na minha cozinha, tá? E aqui tá começando a temporada de frio em Buenos Aires, que é uma das minhas favoritas. Pessoal, a primeira coisa que eu sinto assim que mudou bastante, e todo mundo já espera, né? É a questão da inflação, tá? Em quase todos esses aspectos que eu vou falar pra vocês, eu senti assim como uma onda que sobe, baixa, né? A questão da inflação, eu lembro que quando eu cheguei aqui, no meu primeiro dia em Buenos Aires, eu fui pegar o ônibus, eu me lembro que eu cheguei em Retiro e fui pegar um ônibus para ir para o bairro de Belgrano, tá? E eu lembro que a passagem saía 4 pesos, tá? Isso já era diferente do Brasil na época para mim, eu estava recém começando minha primeira experiência comparando as moedas, né? Quando você sai, você tem que ver uma moeda diferente. Então eu digo, uau, 4 pesos era mais barato do que no Brasil. Mas eu lembro que depois que eu me instalei aqui, que eu já estava morando aqui, trabalhando aqui, eu precisava pegar um ônibus praticamente todos os dias. Depois eu me mudei para província, tá? Fiquei 3 anos morando fora de capital federal, que é o que eles chamam de província. E eu lembro que as passagens dos ônibus saltaram assim, de 4 para 20, 25. Foi um momento assim bem assustador para mim, que era a primeira vez que eu via uma mudança tão forte. E essa mudança em particular foi bem drástica, até mesmo para os argentinos. Parecia assim que tudo estava pegando fogo naquela época. Não sei, quem conhece de história melhor pode me dizer, mas eu acho que foi, se eu não me engano, na mudança do governo Macri, se eu não me engano. Não estou dizendo nada, tá, pessoal? Vocês sabem o que eu quero dizer, eu só estou usando isso para vocês se referenciarem no tempo. E eu lembro que a inflação subiu muito naquela época e eu fiquei super assustado porque era a primeira vez que o meu salário, eu recebi em pesos, né? Ele não dava para pagar o básico, porque vamos dizer que eu ganhava 17 mil pesos naquela época, aí eu precisava de 15 mil pesos, digamos. Aí do nada eu já estava precisando de 30 mil pesos e dizer, meu Deus, como é que eu vou viver? E aí então eu comecei a ver aquela questão das empresas ajustando, né, o salário depois de tantos meses. E assim é a coisa, sabe? Essa é a inflação. Essa em particular me marcou muito porque foi a primeira vez que eu vivi isso na prática e a primeira vez que eu me desesperei, eu lembro, sabe? Por causa do valor das coisas disparando, assim, subindo muito. E eu lembro que depois disso se acalmou um pouco e aí ela continua passando, sabe, a inflação de cada tempo, de tempos em tempos, só que em proporções diferentes, tá? Essa foi um pico muito grande, que eu me lembro que aconteceu naquele ano. Depois tinha picos menores, né, de inflação. Hoje em dia, já em 2026, eu sinto que ela não tá acelerada. Eu acho que muitos podem concordar que ela tá bem menos acelerada, tá? Mas isso é a inflação, não estou falando do custo de vida. O custo de vida a gente vai falar mais pra frente no vídeo.
mas a inflação ela tá mais tranquila, tá? Ela não tá tão acelerada, não é que toda hora que você sai pra rua as coisas estão disparadas, os preços estão disparados. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu sinto, pelo menos. Pode ser a minha observação. Se você discorda, fique à vontade. Bom, a segunda coisa, pessoal, que eu observei assim, nesses anos é a questão do trabalho e das oportunidades aqui em Buenos Aires, tá? Em geral, tá? Em geral para todo mundo. Porque um estrangeiro que vive aqui e tem que trabalhar aqui e tem que pagar conta aqui, ele vai sofrer os mesmos tipos de problemas que um local que mora aqui, tá? Porque ele tem que pagar as mesmas contas, ele tem que pagar os mesmos aluguéis e às vezes até mais caro porque ele não tem fiadores, enfim. Se você pode me perguntar mais adiante, eu vou respondendo o que é isso que eu quero dizer. Mas às vezes sai mais caro ser estrangeiro, em alguns pontos pelo menos. Mas a questão de trabalho, pessoal, aqui na Argentina, é interessante que eu sempre sinto que trabalho tem trabalho para todo mundo que queira trabalhar, que não tem medo de trabalhar, que quer se reinventar. As pessoas me perguntam às vezes muito especificamente assim no canal sobre áreas que eu não sei responder para vocês. Talvez algum amigo argentino ou aqui do canal pode dar mais detalhes sobre a área específica de vocês, se vocês precisam de ajuda. Mas eu falo assim em maneira geral, tá? Tem gente que me pergunta como é ser um medidor de luz na Argentina. Não sei. Como é ser caminhoneiro na Argentina? Não sei, eu não tenho convívio com pessoas que têm essas profissões, assim para dizer. Tá? Então, falando assim de maneira geral, eu sinto que sempre teve trabalho lá no passado, ainda tem trabalho, se as pessoas não têm medo de trabalhar, sempre tem algum lugar para trabalhar, sabe? O problema é que eu tô notando que ultimamente tem muito mais pessoas trabalhando remotamente na cidade, tá? Eu trabalho no marketing e eu lembro que, vamos dizer que até o meu 6º, 7º ano, mais ou menos, eu tinha que ir no escritório. Aí depois da pandemia eu parei de ir pro escritório, continuei trabalhando para a mesma empresa em casa. E depois as vagas foram mudando, sabe? As coisas foram mudando. As empresas começaram a contratar sistemas híbridos aqui em Buenos Aires. E agora, muita gente que eu conheço trabalha para fora, sabe? E virou o que eles chamam aqui de monotributista, que seria uma pessoa que paga o seu próprio imposto. Não sei como é que a gente pode dizer isso em português. Então, muita gente já está trabalhando para fora, programador, marketing, pelo menos nessa parte digital. Eu vejo que muita gente já não está trabalhando aqui para dentro, até porque às vezes é muito baixo o salário aqui dentro para as nossas funções e conseguem trabalhos remotos fora, tá? São contratados por empresas do Brasil, empresas dos Estados Unidos, empresas da Europa, enfim. Na minha área é o que eu posso falar. Então, eu tenho muitos amigos fazendo isso, tenho muita gente conhecida aqui nessa modalidade. Porém, tenho que fazer uma observação. Eu sinto que em 2023, mais ou menos, teve um boom e o câmbio estava bem favorável para quem recebia moeda estrangeira, né? Então tinha muita gente vindo viver como nômade digital aqui em Buenos Aires. Então você via um montão de gente de todo mundo, da Ásia, da Europa, enfim, trabalhando e vivendo aqui, alugando um apartamento e ficando 6, 7 meses, porque estava muito favorável o câmbio. Hoje em dia já não está tão favorável, então aqui a gente já não tem tantos estrangeiros vivendo como nômades, sim, locais, pessoas que moram aqui, trabalhando remotamente, pela questão do dinheiro, tá? Então elas trabalham remotamente para empresas de fora pela questão do custo de vida. Mas estrangeiros em si eu não vejo muito, não. Inclusive, eu estava falando com um amigo meu da Polônia que veio para cá agora. Ele veio nesse boom de 2023 e ele falou que o custo de vida agora já não está tão acessível para quem vem de fora, né? Talvez quem mora aqui dentro e recebe sempre em pesos não percebe muito, não, mas o custo de vida está bem maior em moeda estrangeira, que é a questão do câmbio, né? Então, isso é a minha observação do trabalho. Teve um momento, depois facilitou muito para quem trabalhava remotamente e agora já não está mais. Mas trabalho sempre teve. Eu estou observando que eu sou péssimo em multitasking. Eu sou péssimo. Eu já sabia, na verdade, né? Mas eu queria provar isso com um vídeo, porque senão eu não ia me convencer de que eu sou péssimo em multitasking.
Mas enfim, vamos lá que eu tenho aqui fazer esse kefir. Tem que filtrar ele, coar ele. Então, pessoal, terceira coisa, tecnologia, tá? Eu sinto que Buenos Aires, de 10 anos para cá, teve um progresso em muitas coisas relacionadas à tecnologia. Por quê? Porque eu tava pensando assim, eu tinha que me lembrar do meu primeiro ano aqui, né, os primeiros anos, coisas que eu notei que foram mudando. E eu lembro, pessoal, que no meu primeiro dia aqui em Buenos Aires, que eu fui fazer câmbio, tudo era muito do dinheiro em efetivo, tá? Tudo era efetivo. Então, para quem é argentino ou para quem já mora aqui faz tempo, sabe que tudo era argentino. A gente saía com bolos assim de dinheiro, era um montão de notas e a gente facilmente tinha, assim, às vezes mais de 30 notas, sabe? E tudo era com dinheiro. Então, eu pensando assim, hoje em dia eu já não tenho quase na minha carteira, eu tenho só pra alguma gorjeta, né, alguma coisa desse estilo, mas quase tudo você paga hoje com o seu cartão ou com o Mercado Pago, né, que é uma ferramenta que eu acho que já está no Brasil também, tem Dólar App, essas aplicações assim, que você pode pagar sem contato, né. Então eu já sinto que progrediu bastante. Já no subtes tem várias estações já que tem as novas catracas, né, as molinetes, também que você pode só pagar ali com o seu QR Code. Então eu acho que isso aí é uma progressão, né, bem notável assim, na cidade. Eu gosto muito. Tudo você pode transferir, você pode ser com amigos, você pode transferir dinheiro facilmente. Então acho que isso já foi bem assimilado pela população e quase todo mundo usa. Quarto ponto, pessoal, a cidade em si. Será que a cidade em si mudou? Olha, pessoal, tem coisas que eu notei que mudou bastante na cidade, assim, questão de infraestrutura, tá? E também, eu vou falar a minha opinião, pessoal, tá? Vocês podem discordar, mas eu lembro que na época que eu cheguei, talvez seja só a minha impressão, baseado no momento que eu cheguei da história, tá, da Argentina. Eu cheguei e a cidade estava passando por uma reforma bem grande, assim, em questão visual, tá? Estavam fazendo o Metrobus. Metrobus é como a gente chama, a via que os ônibus usam, tá? Tem alguns lugares da cidade tem a questão de carril, né? Que é uma parte da rua que é só para ônibus, então isso descomprime bastante o trânsito, tá? Facilita a questão do transporte. Estavam sendo várias reformas, assim, questões de canteiros na cidade, enfim, eram várias obras desse estilo. Então, visualmente, tinha muita coisa acontecendo. Agora tá mais tranquilo, você já não vê tanto assim, mas você vê mudanças grandes. Por exemplo, lá em Belgrano, eu morava bem perto da estação de Belgrano, de trem, e ela era uma estação bem tranquila, normal, e agora ela tá uma estação super grande, modernizaram bastante, ali perto do bairro chinês. Você vê que eles já botaram várias lojas ali, enfim, mudou bastante, sabe? Você consegue ver ali que se modernizou. Então, acho que nesse sentido, em alguns pontos específicos da cidade, você vê que mudou bastante. Tem alguns lugares em Porto Madeiro também, eu lembro que antes não tinha uma parte ali que eles botaram umas árvores, né? Na Costaneira também, agora tá bem bonito. Então, são mudanças positivas, eu vejo que melhorou bastante nessa questão visual. Em outros lugares eu ainda sinto bem parecido, é o mesmo charme, a cidade parece que ela é muito fotogênica, né? Tudo que você quer olhar aqui para Buenos Aires é muito fotogênico, as árvores, enfim, as estações, tudo muito bonito. Então, eu acho que nesse sentido as principais mudanças são essas, assim, alguns pontos específicos da cidade que mudaram. Esse meu kefir, pessoal, eu deixei ele muito tempo, e ele já tá quase uma gelatina, assim, ele fica parecido com um queijo, né, quando eu passo do tempo. E também a temperatura ficou muito, muito quente faz alguns dias, assim, porque tava por chover, tava por ver essas chuvas, e ele fermentou muito. Não sei se fermenta a palavra, mas ele... Enfim, você me entendeu. Próximo ponto, pessoal, questão do comportamento dos argentinos, né? Ou seja, as pessoas, o relacionamento no dia a dia, o que eu observei que mudou, se mudou, né? Então, pessoal, de maneira geral, desde que eu cheguei até hoje, os argentinos não mudaram muito, tá?
a grande maioria continua sendo muito amigável, pessoas de bem, pessoas que você pode conversar, que você pode pedir ajuda, que você pode interagir. Tenho vários amigos brasileiros que são amigos de famílias argentinas, as famílias saem, já de certa maneira assim, já estão bem integrados. O argentino ele não costuma ter problema quando você respeita o lugar deles, a cultura deles. Eles vão ter o prazer de te mostrar a cidade, de te convidar para tomar um mate, enfim, isso aí eles vão ter prazer, sabe? Não tem muita diferença. Porém, e baseado no meu canal, pessoal, que eu posso ver aqui, e vocês também podem ver, eu sinto que um ano para cá, talvez, tá tendo mais pessoas cômodas para fazer comentários agressivos, sabe? Como eu falei, volto a reiterar, né, que são uma minoria pequena, tá? Mas que você vê que ela tá ali. E ela é um pouco mais agressiva, assim, com os estrangeiros, sabe? Parece que tá tendo mais voz esse grupo para falar algumas coisas assim que eu não concordo, sabe? Mas enfim, como eu falei, a minoria e eu não preciso conviver com pessoas que compartilham essas opiniões assim, sabe? Eu discordo de muitas opiniões e, enfim, na verdade até bloqueio alguns comentários que eu considero agressivos com vocês que são minha audiência, né? Ou até mesmo entre argentinos, quando eu vejo que alguém se passa muito do limite, assim, né? Não sabe falar uma opinião sem ser agressivo, sem ofender, aí eu bloqueio. Ninguém precisa perder o tempo, né? Mas a maioria não. A maioria são pessoas muito amáveis, que têm um amor pela cultura brasileira, muitos brasileiros que têm amor pela cultura argentina, tá? Mas é só essa diferença, que eu noto que ultimamente tem muita gente que vai saber por quê, né, gente? O que você acha? Não sei se é política, não sei se é... Não sei. Mas eu sei que tem muita gente, assim, que tá sendo mais corajosa para falar coisas que... sei lá, né? Eu não observava tanto antes. Pode ser uma questão da minha observação? Pode ser. Eu cheguei aqui com 20 anos, hoje eu tô com 32, né? Acho que eu tenho mais com 11 anos. Não, parei. Não. Eu vou sair com 21 anos. Tá, aí tá. Fechou agora meu cálculo. Pode ser que eu tenha mudado a minha percepção nesse tempo, sabe? Antes eu não observava essas coisas, né? Talvez eu não prestava atenção e agora eu tô prestando atenção, mas eu tô sentindo que tem gente que tá muito mais cômoda para dar opiniões negativas, assim, e fazer comentários polêmicos, sabe? O que vocês acham? Para quem é daqui, vocês acham que... boa pergunta. Argentinos que me estão assistindo, vocês sentem que as opiniões das pessoas estão mudando muito ultimamente por algum motivo? Ou as pessoas estão mais agressivas, ou estão tendo mais liberdade para falar coisas um pouco absurdas? O que vocês acham? Ou é só minha observação? Bom, mas só para concluir esse ponto, eu continuo achando que a grande maioria é igual, assim, super amigável, super amável, e tenho muitos amigos argentinos, amo meus amigos argentinos. É uma observação, assim, do meu dia a dia, sabe? Imigração, pessoal, outro ponto. Eu observo que antes haviam mais brasileiros estudando, ou estrangeiros, sabe? Agora eu acho que está diminuindo um pouco. Porém, em outro lado, eu vejo outros grupos assim que estão vindo para Buenos Aires, né? E talvez isso seja uma questão global mesmo, assim, do que está acontecendo no mundo, né? Mas, em linhas gerais, o argentino, ele tem algum contato com algum imigrante, ou ele é descendente de algum imigrante, geralmente, né? Então, não é um país assim que é muito difícil de você encontrar isso. Então, eles costumam ser bem abertos, ainda não vejo muito problema, não. Eu frequento esses grupos, assim, de intercâmbio de idiomas, né? E você vê vários estrangeiros aqui na cidade, e eu vejo que eles se relacionam muito bem com os argentinos, sabe? Os argentinos também são sempre, assim, em linhas gerais, a maioria são bem amáveis, mas eu sinto que talvez ultimamente tenha um pouco menos estrangeiros chegando.
Mas talvez pode ser um fenômeno a nível mundial, né? Talvez as pessoas estão migrando menos, né? Emigrando menos. Então, pode ser só a minha observação, mas é o que eu acho deste momento. Custo de vida, pessoal. Eu falei pra vocês que eu ia falar, né? Custo de vida, pessoal, ele é um custo de vida caro aqui em Buenos Aires. Tá? Eu acredito que, em geral, na Argentina, se você vive em alguma outra província, aí me conta. Mas eu acredito, assim, que em linhas gerais, ele é caro. Tô falando muito em linhas gerais hoje. Ele é caro. Eu observo que, mesmo que não tenhamos, assim, tanta inflação no valor, assim, você olha, o quilo de carne subiu tanto, né? Isso está um pouco mais controlado. Eu ainda sinto que o custo de vida, a questão de câmbio, né, se eu recebo em outra moeda e tenho que viver aqui, eu sinto que isso está aumentando. Eu sei que para os argentinos também, que recebem em peso, ele está aumentando, de maneira mais devagarinho, assim, mas ele está aumentando. Só que está bem caro, pessoal, tá caro. Mas eu não lembro em nenhum momento de ter vivido aqui que tenha sido relativamente barato. Eu estive na Europa agora no ano passado, em 2025, e muitas coisas eu observei que eram mais baratas do que aqui. Na Espanha, na Itália, sabe? Principalmente comida, assim, no dia a dia, eu sinto que era mais barato do que aqui, sabe? Eu até lembro de um dia que eu tava em Roma, e eu fui naquela, como é que é o nome? Via del Corso, eu acho, se não me engano, o nome é Via del Corso, e comprei umas focaccias, né? Umas focaccias assim gigantes, e comprei 2 focaccias e comprei um café e alguma coisa, eu acho que não lembro se era um brownie, um sorvete, não lembro, alguma coisa doce. E saiu mais barato do que se eu tivesse ido em Palermo comprar a mesma coisa, sabe? Então, aí eu acho que o custo de vida já tá caro, sabe? Digamos, nesse ponto assim de dia a dia ele tá caro. Talvez em outros lugares da Argentina seja mais barato, um pouco mais barato. Aí eu vou precisar de ajuda de vocês para me dizerem se isso é verdade ou não. Mas sinto que sim, tá caro. Não vejo muita diferença assim de 10 anos, digamos. Eu sinto que sempre foi caro. Bom, pessoal, e já para finalizar, assim, eu acho que o último ponto que eu posso dizer assim que mudou foi eu, né? Eu mudei, então talvez a minha percepção mudou muito nesse tempo das coisas que aconteceram. Talvez eu observava mais algumas coisas, talvez eu tinha outras prioridades, né? Mas eu ainda continuo, assim, gostando muito de Buenos Aires, gosto, assim, de passear, até tô pensando em fazer isso hoje, dar uma volta, pego um bairro e vou visitar aquele bairro, fico caminhando naquele bairro, até por isso comecei o canal a gravar, né? Porque eu sempre fiz isso. E acho um lugar, assim, adorável, né? Gosto muito de viver aqui, mas sinto que, sim, eu mudei um pouco. Agora eu não tô com tanta pressa, sabe? Antes eu tinha muita pressa de tudo, tinha pressa de ver tudo, tinha pressa de fazer tudo. E agora eu tô mais tranquilo, quero desfrutar mais, quero ir mais no meu tempo, sabe? Não tenho muita urgência, porque antes eu tinha todo o tempo, queria estar resolvendo tudo todo o tempo. E agora não. Bom, aqui já lavei já o meu vidro de kefir. E aqui estão os meus búlgaros, eles chamam de búlgaros aqui, búlgaros. Eu conheci no Brasil como nódulos de kefir, né? Mas não sei se tem algum nome do Brasil específico, mas esses aqui são os meus. Se alguém precisar, tá? Tô com a minha criação de kefir aqui. Agora eu vou adiantar aqui para mostrar para vocês. Pronto, aqui terminei. Aqui está meu kefir. E aqui estão o novo. Então só substituir ele. Para quem não sabe, a gente coloca aqueles mesmos nódulos e ele vai fermentando pro próximo dia. Os meus estão crescendo muito. Eu comprei 10 gramos faz alguns dias, acho que faz um mês, 2 meses máximo. Eu já tô com 80 gramas, então um monte, tem que fazer bastante. Eu já não sei o que eu vou ter que fazer com os que estão se multiplicando, mas aqui ficou bem bom. Eu achei que ele ia ficar muito espesso. Mas então, pessoal, se você gostou, compartilhe aí comigo os seus comentários. A parte que eu mais gosto, pessoal, é ver os comentários de vocês, tá? Bota o seu like aí, dá o seu hype se você lembrar, compartilha com alguém que gosta do assunto da Argentina, mora fora, enfim. E é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor de alguma maneira para vocês. Os argentinos também, pessoal, por favor, meus queridos, comentem aí abaixo o que vocês acham do que eu falei. Um abraço e bom final de semana para vocês, ou começo de semana.